Caríssimos fiéis, no Evangelho que a Santa Igreja nos apresenta hoje, nós vemos Nosso Senhor chorar diante da visão da cidade santa de Jerusalém. E chora ele, pois amava esta cidade em sua perfeita virtude de piedade, em sua infinita caridade divina. Amava como sua pátria e como criaturas suas. No entanto, ao contemplar Jerusalém, ele contempla o pecado e contempla o coração daqueles que ele veio visitar para dar a salvação. Esta recusa do Salvador traz assim a condenação de tantas almas e um grande castigo para a cidade. Nosso Senhor, ele profetiza a queda de Jerusalém diante do Império Romano, que ocorreria no ano 70 e que é claramente castigo em função da negação, e não somente da negação, mas do deicídio perpetrado contra nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor tentou socorrer Jerusalém de todas as formas, com orações, ensinamentos, ameaças, milagres, profecias, com suas lágrimas, com seu suor de sangue e, enfim, com a sua morte na cruz, mas Jerusalém continuou cega, endureceu seu coração, e assim, é por isso que ela causa tanta tristeza a nosso Senhor Jesus Cristo. Este grande mal que é o pecado, a obstinação e dureza de coração de Jerusalém, Cristo nosso Senhor enfrentou em toda a sua vida pública, no seu embate com os fariseus. Estes que, a princípio, após o cativeiro da Babilônia, eram judeus zelosos que se esforçaram para neutralizar a influência pagã estrangeira, perigosa para o povo eleito. Procuraram, sobretudo, pôr novamente em vigor todas as prescrições da lei de Moisés. Este zelo, que a princípio era digno de todo louvor e que denotava um ideal elevado, no entanto se degenerou pouco a pouco num culto exagerado do texto da lei e numa busca orgulhosa, cega e fanática da pureza legal. Caíram assim, caríssimos, os fariseus num formalismo absurdo. Não se importavam com a pureza interior da alma, importavam-se somente com a observância exterior, material, orgulhosa e mesquinha da letra da lei. Era nessa observação vã que consistia toda a sua religião em perfeição, que praticamente acabou com a sua moral. Eles transgrediam graves preceitos da lei natural e tinham a sua maior preocupação na observação de minúcias absurdas, baseadas em meras interpretações pessoais. Assim, a pretexto de não violarem o repouso do sábado, ensinavam que nesse dia não se devia curar doentes, nem dar esmola aos necessitados. E nós os vemos censurar os discípulos de Nosso Senhor por não terem observado o sábado, debulhando com as mãos algumas espigas para matar a fome. O ápice do absurdo vai ser quando pagarão ajudas para atrair o Salvador, levando-o à morte por meio de falsos testemunhos, sabendo assim que Nosso Senhor era inocente. Mas, no momento em que Judas devolve as moedas com remorso, eles não a colocam no tesouro do templo por ter sido preço de sangue. Ou seja, para eles, levar um inocente à morte está ok. Mas não se devia colocar moedas que foram o preço do sangue no tesouro do templo. Uma verdadeira insanidade. Este formalismo exagerado conduzia os fariseus inexoravelmente ao orgulho, sendo eles próprios os autores de muitas prescrições. Eles se julgavam assim também autores da própria santidade. Eles eram os separados, os puros, aqueles que nada impuro poderia atingir.
Quem poderia então fazer uma censura a eles? Não eram então eles todos perfeitos? Por isso tinham uma estima por si próprios gigantesca e extremamente degenerada, um orgulho incomensurável que os levava a procurar avidamente os primeiros lugares nas sinagogas e nos banquetes, buscavam as saudações e os aplausos da multidão nas praças públicas. O que tornava desprezíveis muitos dos fariseus era juntar-se a este orgulho uma profunda hipocrisia. Buscavam salvar a aparência de santidade por meio de interpretações desleais da lei. E assim, transgrediam a lei salvaguardando a aparência. A sua autoridade e influência, no entanto, eram enormes, eram considerados como intérpretes e guardas da lei de Moisés, fazendo alarde de profundo respeito por todas as práticas exteriores de observância. Impunham-se à multidão que os considerava como santos. Por isso, tudo que lhes diminuía a autoridade os perturbava. E desde o início da vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo, cuja doutrina é o exato oposto do farisaísmo, eles começam a fazer oposição a nosso Senhor e a armar ciladas para Ele. Apesar das advertências de nosso Senhor, eles buscam sempre impedi-lo de prosseguir com a sua obra da salvação. Afinal, nosso Senhor se opõe a eles como a humildade se opõe ao orgulho, como Deus se opõe ao demônio. Assim, ao fim de sua missão, caríssimos, nosso Senhor Jesus Cristo, como bom pastor, desmascara abertamente estes lobos em pele de cordeiro. No solene sermão da montanha, ele apresenta a antítese da doutrina farisaica. Proclama diante de todos que os bem-aventurados do seu reino são os pobres de espírito, os mansos de coração, os que choram, os que têm fome de justiça. Declara que os verdadeiros filhos do Pai Celeste são os misericordiosos, as almas puras, os pacíficos, e que a mais sublime das bem-aventuranças é sofrer perseguição por amor de Deus. Por isso, como será sempre a prática da Igreja, após apresentar as 8 bem-aventuranças, ou seja, as 8 doutrinas católicas, ele lança 8 anátemas aos judeus. Nosso Senhor Jesus Cristo, verdade infalível e vida das almas, põe a multidão e os discípulos de sobreaviso contra uma doutrina e procedimento que desviam do reino de Deus, que ocultavam a cobiça e o falso zelo, e alteravam a verdade e as prescrições da lei, que estabeleciam uma religião toda de aparências, que se contentavam com uma pureza toda exterior, debaixo da qual se dissimulavam a corrupção e o ódio perseguidor. E assim começa ele dizendo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fechai aos homens o reino dos céus, nem vós entrais, nem deixais entrar os outros. E após várias invectivas, conclui dizendo: serpentes, raça de víboras, como podereis escapar à condenação da gena, do inferno? Nós podemos muito bem nos questionar, caríssimos, como é que nosso Senhor Jesus Cristo, tão cheio de condescendência, de misericórdia com os pecadores, lança publicamente aos fariseus tão terríveis anátemas. É justamente, caríssimos, que toda a espécie de fraqueza e de miséria, quando humildemente reconhecida e confessada, atrai Deus. Mas orgulho, sobretudo o orgulho de espírito, semelhante ao pecado dos demônios, excita a indignação do Senhor, que justamente resiste aos soberbos. Ora, caríssimos, o espírito dos fariseus é um resumo de tudo aquilo que há de odioso
e hipócrita no orgulho. Estes soberbos no pensamento do seu coração, estes ricos de estima de si mesmo, são para sempre expulsos da presença de Deus, que manda de mãos vazias os ricos embora. Notemos, caríssimos, que o Senhor não atacava somente os fariseus por causa do orgulho hipócrita, que sob o manto de perfeição ocultava a corrupção. Ele os acusa também de terem substituído a lei eterna de Deus por um formalismo humano. Os fariseus, por exemplo, escandalizavam-se por ver nosso Senhor Jesus Cristo curar doentes no sábado, fazendo consistir toda a santidade na observância minuciosa de tradições e práticas originadas no seu próprio cérebro, e assim desprezavam os mais graves e essenciais preceitos da lei divina. É assim que, na opinião deles, podia-se, somente com uma simples palavra, consagrar bens ou dinheiro ao serviço do templo, tornando-se assim invioláveis. De modo que um fariseu devoto não podia se servir deles, nem sequer para pagar as suas dívidas. E vejam aqui como era conveniente. Ou para socorrer os pais necessitados. Com uma palavra consagravam um bem ao serviço do templo, e assim livravam-se de dívidas, e assim aplacavam, anestesiavam, amorteciam a própria consciência, sem precisar socorrer os pais. Era, segundo a própria palavra do Salvador, destruir com a tradição deles, uma tradição meramente humana, o mandamento maior de Deus. E isso repugnava enormemente ao Senhor, que dirá: em verdade vos digo, se a vossa justiça e perfeição não for maior do que a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E aqui, caríssimos, vemos que não há embuste do demônio mais terrível, nem mais funesto, do que fazer passar qualquer forma de farisaísmo pela santidade reclamada pelo Evangelho. E nisto o príncipe das trevas, o inimigo da nossa alma, ataca sobretudo as almas que procuram a perfeição. Ele lhes cega com as aparências de uma virtude que substitui a verdade do Evangelho. O fiel se preocupa em parecer católico, em aparentar virtudes, em aparentar ter a boa doutrina, sem ser verdadeiramente um bom católico, sem necessariamente possuir as virtudes, sem necessariamente sequer conhecer o mais básico do catecismo. Longe de progredirem por semelhante caminho, ficam estéreis diante de Deus. Ao invés de verdadeiramente crescer na graça, de crescer na amizade com Deus, de crescer nas virtudes, age verdadeiramente como um membro de torcida organizada, que briga pela sua torcida, que briga como um hooligan briga como um hooligan, mas claro, na internet, sem dar as caras verdadeiramente, mostrando uma verdadeira covardia, pelo seu time, que seria o time do católico tal, do católico de rua tal, do católico de tal grupo do Facebook ou do WhatsApp. Passa dias discutindo, passa dias e várias horas do dia compartilhando notícias, compartilhando declarações, compartilhando publicações, mas na hora de arrumar a cama, na hora de ajudar os pais, nem que seja lavando a louça, na hora de rezar o terço, aí não consegue. Como disse o famigerado católico ou cruzadinho de Facebook, que lança anátemas contra tudo e contra todos, mas nem
sequer consegue consagrar 15 minutos do seu dia para rezar o terço, está longe de fazer uma meditação, e quando não está brigando nas redes, passa o resto do tempo vendo vídeos ou programas mundanos. Ou ainda temos aqueles que, querendo parecer católicos, se preocupam em se vestir como se vestia no século XIX ou início do século XX, dando um verdadeiro peso teológico no suspensório, bigode, sapato envernizado, ou enche-se de medalhas e outros adereços como se vestissem marcas de patrocinadores. Mas, na hora de praticar a virtude, na hora de estudar o catecismo, ao invés de estudar tratados que sequer jamais se ouviu falar, passa longe. Caríssimos, esta aparência exterior de santidade passa longe dos frutos pedidos por nosso Senhor. E como diz ele, toda árvore que a mão do meu Pai não tiver plantado, será arrancada. Toda santidade que não for fruto da ação da graça na nossa alma, mas é uma mera aparência exterior, fruto de práticas exteriores, originadas na nossa própria carne, não é verdadeira santidade. Será arrancada e lançada ao fogo pela mão de nosso Senhor. É a sentença inexorável de nosso Senhor Jesus Cristo contra a raça dos fariseus. Caríssimos, estejamos muito atentos nessa matéria para que, com toda tranquilidade e serenidade, desconfiemos de nós mesmos. O mais importante não é fundamentar nossa santificação em tal ou tal prática de devoção por nós escolhida, e que, note-se muito bem, talvez seja excelente, mas que tem que ter o seu fundamento na graça. Também não fundamentemos a nossa santificação em uma série de prescrições e proibições que, em geral, estão justíssimas, mas que devem estar fundamentadas no nosso fim último, no cumprimento da vontade de Deus. Repito, as nossas devoções devem estar presentes. Nós devemos ter consciência, e isso parte do mínimo do bom senso, em saber o que nós devemos fazer e o que devemos evitar. Mas tudo isso deve estar fundamentado no cumprimento da vontade de Deus, deve estar fundamentado na graça, deve provir da nossa consciência de qual é o nosso fim último, e não num mero checklist, fiz, não fiz. Isso transforma a nossa vida católica num fardo insustentável, o fardo dos fariseus. O cumprimento da vontade de Deus, o cumprimento do decálogo, o cumprimento das leis da igreja, os nossos próprios deveres de Estado, a nossa oração, as nossas devoções, devem ser cumpridas. Mas por quê? Como os fariseus, para que a gente tenha uma vaidade e orgulho que contaminam tudo isso, para que a gente apareça, para que a gente se ache melhor que os outros? Não. Devem ser tudo isso cumprido por amor de Deus, para que nós salvemos a nossa alma. Deve ser movido pela graça. A santidade é isso, é fazer o que devemos fazer por amor de Deus.
E isto é simples. E está longe de ser um checklist exterior para aparecer como católico e, de quebra, se der para evitar o inferno, muito bom, está no lucro. Não, isso é ser fariseu. Vejam bem, nosso Senhor mandou que os judeus fizessem o que os fariseus mandavam, mas não os imitassem. Ou seja, a prática das devoções é boa, mas ela deve ser sustentada, fundamentada na graça. Toda piedade e toda ascese, por melhor que seja, que não se regular pela caridade, não pode vir de Deus. Mas, caríssimos, o amor de Deus é tão grande que, ao mesmo tempo que Ele lançava sobre os fariseus terríveis maldições, predizendo-lhes a cólera divina, nós o vemos angustiado e chorando pelas almas desses pobres coitados e pelo destino da cidade santa. Caríssimos, enquanto estamos nesse mundo, enquanto estamos vivos, são incessantes os chamados da eterna bondade. Enquanto nós estamos vivos, nós podemos fazer algo, e isso é muito bom. Mas não sejamos daqueles que, pelo desperdício contínuo da graça e pelo hábito do pecado deliberado, ainda que leve, se endurecem a tal ponto de não compreender os chamados de Deus. Fujamos da prática de expulsar o Espírito Santo do templo da nossa alma, com resistências voluntárias e obstinadas. Caríssimos, Deus não nos abandona, mas nós podemos nos abandonar à nossa cegueira. A misericórdia de Deus nunca falta à nossa alma, mas a nossa alma, eventualmente, desprezando a misericórdia, pode incitar a justiça. Procuremos, antes de tudo, permanecer fiéis, não com aquela fidelidade farisaica que resume a letra da lei a um checklist, mas com aquela fidelidade que tem a sua origem no amor e seu ponto de apoio na confiança em um Salvador cheio de bondade, que veio nos visitar, que chorou pela nossa miséria e que quer curar as nossas feridas e nos levar ao céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.